O executivo desprezou a ânsia da terra na fonte sagrada, mas ela provou. Era uma tarde tépida na pequena Valverde. O sol banhava as fachadas das casas antigas com um tom dourado, e o aroma de terra molhada se misturava ao perfume das flores silvestres, trazido pela brisa suave que vinha da serra. Dona Aurora, com seus 82 anos e olhos que guardavam histórias de um século, sentia um aperto no peito que ia além das dores habituais nas juntas. Desde que a Horizonte Urbano, uma gigante construtora da capital, anunciara seus planos para erguer um luxuoso complexo turístico bem sobre a Fonte da Sereia, o coração do vilarejo parecia murchar, como uma planta privada de água. Dr. Afonso Ribeiro, o jovem executivo de terno impecável, que esbanjava um sorriso plástico e uma arrogância mal disfarçada, havia chegado com pastas recheadas de gráficos complexos e promessas de um progresso que parecia só servir a ele e aos seus. Para ele, a Fonte da Sereia, que há gerações sustentava a vida em Valverde, era apenas uma área subaproveitada, e o barro singular que moldava a cerâmica tradicional local, coisa de velho, um mero detalhe pitoresco. Dona Aurora, que desde menina ouvia os riachos cantarem em diferentes épocas do ano e conhecia cada tipo de argila que se escondia sob a terra, tentara alertar nas reuniões comunitárias. Sua voz, antes respeitada por todos que a conheciam, era agora abafada pela pressa e pelo tom condescendente do Dr. Afonso. Minha senhora, com todo o respeito à sua idade e às suas tradições, a ciência moderna tem outras prioridades e dados muito mais concretos que meras observações populares, dizia ele, batendo levemente na mesa com a ponta de uma caneta cara, como quem encerra um assunto trivial. Sua neta, Clara, uma moça de 24 anos, com o brilho da juventude nos olhos e a herança da avó pulsando no coração, tentava intervir. Mas a avó, o Dr. Afonso, não entende a importância da fonte para a nossa cerâmica, que é nossa identidade. Ele não sabe que a água que abastece as hortas de onde vem nosso alimento depende dela, nem das plantas medicinais raras que só nascem ali, essenciais para os remédios caseiros que curam muitos males na comunidade. Dona Aurora apenas balançava a cabeça, um nó de angústia na garganta. Sabia que não era apenas sobre cerâmica ou hortas, era sobre a própria alma de Valverde que estava sendo arrancada pedaço por pedaço. A escola primária, a feira de domingo, os bancos da praça onde as pessoas se reuniam para um dedo de prosa e para trocar histórias, tudo, absolutamente tudo, dependia daquela fonte, que era mais que água, era a memória. Ela, que havia dedicado a vida a ensinar aos mais novos a arte de moldar o barro, a ler os sinais da natureza e a honrar os ensinamentos dos antepassados, sentia-se mais invisível do que nunca, como se seus 82 anos a tivessem condenado ao esquecimento. Não pedia reconhecimento pessoal, mas sim que sua sabedoria, forjada em gerações de observação e respeito pela terra, fosse finalmente ouvida antes que fosse tarde demais. As semanas se arrastaram, pesadas e tensas, e a data da audiência pública final se aproximava como uma tempestade no horizonte. A apreensão pairava no ar de Valverde como uma névoa densa, palpável. Naquela manhã decisiva, um ônibus lotado de moradores de Valverde, com rostos apreensivos e olhares que buscavam esperança, seguiu para o centro comunitário, um prédio antigo de paredes brancas e telhado de telhas coloniais, onde a audiência seria realizada. Dona Aurora, com seu vestido simples de chita estampado com flores miúdas, os sapatos gastos, mas limpos, e o cabelo cuidadosamente preso em um coque, apertava a mão de Clara, que também vestia algo modesto, mas com a dignidade que herdara da avó. O salão estava apinhado, mais do que qualquer festa ou reunião importante que já se vira ali. Cada cadeira estava ocupada, e muitas pessoas estavam de pé, encostadas nas paredes. Dr. Afonso, mais arrogante do que nunca, com um sorriso de superioridade estampado no rosto, começou sua apresentação com slides coloridos e números grandiosos que pareciam prometer um paraíso artificial. Falava de lucro,
de valorização imobiliária para investidores de fora, de empregos que nunca, de fato, viriam para Valverde. Descreveu a fonte da Sereia, que era a vida do vilarejo, como um obstáculo, um pântano a ser drenado, um entrave ao desenvolvimento. Quando sua vez chegou, Dona Aurora, com a voz que por vezes falhava de emoção e de velhice, mas que estava carregada de uma firmeza ancestral e de uma verdade inegável, começou a falar. Não de gráficos ou projeções financeiras, mas da água que cantava em diferentes profundidades conforme a estação, das raízes das árvores centenárias que seguravam o solo como guardiãs silenciosas, da camada de argila rara e rosada que filtrava a água, tornando-a pura, dos peixes minúsculos que só nasciam ali e que eram os primeiros indicadores da saúde e pureza da água. Explicou, com detalhes que só quem vive a terra sabe, como a construção maciça, com suas fundações profundas e seu concreto pesado, alteraria o fluxo subterrâneo, secaria os poços das casas mais humildes, mataria a flora única e, consequentemente, afetaria a fauna, desequilibrando tudo. Ela falava da relação delicada entre cada ser vivo e cada elemento da natureza, de como a fonte não era apenas uma fonte, mas um sistema vivo e interconectado, um organismo complexo. Dr. Afonso soltou uma risada ruidosa, que ecoou no silêncio tenso da sala, uma risada que parecia querer esmagar a voz da velha senhora. Senhores, peço desculpas pela interrupção. A senhora Aurora está, de forma compreensível, confundindo lendas e folclore com fatos científicos. Nossos estudos geológicos, elaborados por equipes de ponta e com tecnologia de ponta, não apontam nada disso. São apenas superstições de quem não quer o progresso, de quem vive no passado e tem medo do novo. Alguns poucos aplaudiram Afonso, de olhos vendados pelo dinheiro, outros balançaram a cabeça em desprezo pela voz da sabedoria. Clara tentou defender. Mas, doutor, minha avó conhece essa terra como ninguém. Ela viveu aqui a vida toda. Ela sabe o que diz. Sua avó viveu no passado, menina. Estamos no futuro, e o futuro não se constrói com superstições, mas com concreto e capital. Afonso retrucou, com um sorriso de escárnio que escorria maldade. O destino da fonte da Sereia e de Valverde parecia selado, pendurado por um fio. Foi então que uma voz grave e feminina, carregada de autoridade e inteligência, cortou o ar pesado da sala. Com licença. Todos se viraram, surpresos. Era a Dra. Helena Ribeiro, renomada geóloga e investidora ambiental, conhecida por seu trabalho meticuloso em ecossistemas delicados e por sua abordagem humanitária ao desenvolvimento, sentada discretamente na última fileira. Ela havia vindo como observadora, interessada no potencial de Valverde para um projeto sustentável, mas não esperava por tal espetáculo de desdém e arrogância. Helena, com seu semblante sério, mas com um brilho de inteligência nos olhos, pediu a palavra e caminhou até a frente da sala. Dr. Afonso, a senhora Aurora mencionou uma camada de argila rara que filtra a água e raízes de árvores centenárias que seguram o solo. Nossos relatórios preliminares de impacto ambiental, que sua empresa deveria ter nos fornecido na íntegra, não detalham isso de forma satisfatória. Poderia me explicar a base científica por trás da sua afirmação de que não há impacto significativo nesses elementos, ou talvez a ausência de sua análise? Afonso hesitou, gaguejou, o sorriso plástico vacilou, tentando se esquivar. Ora, Dra. Ribeiro, são detalhes técnicos menores que não são relevantes para a magnitude do projeto principal. Focamos no macro, não no micro. Relevantes para mim, são. Helena respondeu friamente, com um olhar que o fez encolher. Ela então se virou para Dona Aurora, com um respeito visível que contrastava com a atitude de Afonso. Minha senhora, poderia nos elucidar um pouco mais sobre essa argila especial e essas raízes ancestrais? E, se não for muito incômodo, sobre os caminhos da água que seus antepassados lhe ensinaram e que a senhora tão bem conhece? Dona Aurora, encorajada pelo olhar respeitoso de Helena,
levantou-se com a postura de quem detém um tesouro, não material, mas de valor inestimável. Com um graveto que pegou de um canto do chão de terra batida que ficava ao lado da tribuna, ela desenhou um mapa rudimentar, mas assustadoramente preciso, do que existia sob os pés de todos. Mostrou as veias subterrâneas de água, as falhas geológicas que Afonso havia ignorado em seus estudos apressados, a localização exata das raízes que estabilizavam o terreno e a espessura daquela camada de argila especial, de um tom rosado único. Ela explicou os padrões de cheias e secas, como a água se movia lentamente sob o solo, como a vida daquele lugar dependia de um equilíbrio milenar, forjado em milênios. Falava com a autoridade de quem não lê em livros, mas na própria terra, no ar, nas nuvens, nos ventos. Helena observava cada traço, cada palavra, chocada com a precisão e o conhecimento intuitivo da velha senhora, que traduzia o que os modernos equipamentos não conseguiam captar. As palavras de Dona Aurora pareciam decifrar um enigma complexo que os cientistas de ponta, de Afonso, haviam convenientemente negligenciado ou simplesmente desprezado. Um silêncio sepulcral pairou no ar, um silêncio pesado de revelação. Doutor Afonso, agora pálido e suando frio, tentou mais uma vez desviar. Isso é folclore. Não podemos basear um investimento de milhões em histórias de lavadeira ou de velhas supersticiosas. Histórias de lavadeira, doutor Afonso, são muitas vezes a verdade que a academia esquece e que a ganância ignora. E a verdade aqui, Dona Aurora, parece ser muito mais sólida que seus relatórios e suas promessas vazias. Helena retrucou, com a voz carregada de uma fúria contida, mas evidente. Ela acenou para seu assistente, que já estava de prontidão. Helena levantou a mão, pedindo silêncio absoluto. Esta audiência está suspensa. Precisamos de uma reavaliação completa e aprofundada, com base nos conhecimentos que a senhora Aurora trouxe à tona. E quando voltarmos, teremos uma conversa muito séria sobre respeito, ética e negligência profissional. Minha senhora, a senhora não fez absolutamente nada errado, pode ir para casa, mas amanhã quero falar com a senhora e com a sua neta, em particular. Dona Aurora saiu dali com Clara, o coração batendo forte, mas agora com uma nova esperança. Era o começo de algo grande, ela sabia. Afonso ficou petrificado na cadeira, o rosto contorcido. Sua expressão não era de derrota. Era de raiva pura, misturada com medo. E naquele momento, ele jurou para si mesmo que provaria que Dona Aurora era uma charlatã, uma velha louca, e que colocaria ela e sua neta no lugar delas, onde em sua mente doentia, elas deveriam estar. Porque gente como ele não aceitava ser desafiado por gente como elas. E essa era apenas a primeira batalha de uma guerra que estava começando, uma guerra pela verdade e pela dignidade. Dona Aurora não conseguiu pregar os olhos naquela noite, apesar do cansaço que pesava em seu corpo octogenário. A mente borbulhava com a adrenalina do confronto e com a esperança que, como um fio de água cristalina, começava a brotar em seu peito. Clara, ao seu lado, tentava acalmá-la, mas também sentia a gravidade da situação e a sombra da fúria do doutor Afonso que pairava sobre elas. Sabiam que a revanche viria, e viria com força. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol despontar por completo, o telefone da casinha simples de Dona Aurora tocou, ecoando na quietude do amanhecer. Era a assistente da Drora Helena, solicitando a presença das duas no centro comunitário. O tom era formal, mas havia uma urgência que as fez temer o pior. Seriam repreendidas, acusadas de algo, de manipular, de mentir? Ao chegarem, o cenário era diferente do tumulto do dia anterior. Em vez do salão lotado, uma pequena sala de reuniões, mais acolhedora, com cadeiras de madeira e uma mesa central. Dora Helena estava lá, e ao seu lado, um senhor de semblante calmo, cabelos brancos e olhos penetrantes. Dr. Omar Sampaio, um dos maiores especialistas em geologia hídrica do país. Na mesa, cadernos velhos de Dona Aurora, mapas feitos à mão com uma caligrafia antiga, amostras de argila rosada,
algumas fotos aéreas de Valverde. Dona Aurora, Clara, sentem-se por favor, Helena disse, indicando as cadeiras com um gesto gentil. Após a audiência, eu e o Dr. Omar passamos a noite revisando todas as informações, cruzando seus relatos com os relatórios que a Horizonte Urbano finalmente nos forneceu na íntegra. E, infelizmente, descobrimos sérias inconsistências e omissões graves por parte da construtora. Dr. Omar, com uma voz pausada, mas firme e experiente, explicou: as informações que a Dona Aurora trouxe sobre o fluxo subterrâneo da Fonte da Sereia, sobre as camadas de argila específicas e a flora indicadora, não são mitos. São observações empíricas de uma precisão assombrosa, que só podem vir de um conhecimento aprofundado e contínuo. Nossos equipamentos, caríssimos e modernos, que trouxemos de última hora, confirmaram que o projeto do Dr. Afonso não só secaria a fonte em poucos anos, como causaria um desmoronamento progressivo da encosta devido à remoção da vegetação e alteração drástica do lençol freático, algo que a Horizonte Urbano convenientemente omitiu de seus relatórios, ou pior, deliberadamente escondeu. Dona Aurora e Clara escutavam, chocadas com a confirmação de seus piores temores, e com a vindicação inesperada. Helena continuou: o Dr. Afonso e sua equipe serão responsabilizados legalmente. Mas não é sobre isso que quero falar com vocês. Dona Aurora, como a senhora obteve esse conhecimento tão detalhado e preciso, que desmascarou relatórios complexos de engenharia? Dona Aurora pegou um dos cadernos velhos, com a capa desbotada pelo tempo e as páginas amareladas, mas com o conteúdo ainda vivo e pulsante. Minha mãe me ensinou, e a mãe dela ensinou a ela, e assim por diante. São anotações de gerações, passadas de avó para neta. Cada planta que cresce aqui, cada tipo de barro que serve para nossa cerâmica, o jeito que a água corre depois da chuva forte, as estrelas que indicam a época certa de plantar e de colher. Nossos avós eram os primeiros cientistas daqui. Eles registravam tudo, observavam com paciência, passavam para os filhos e netos. Aprendi no dia a dia, ouvindo os mais velhos, observando a terra, sentindo o ar. Ela folheou as páginas com carinho, mostrando desenhos meticulosos de raízes, de formações rochosas, de peixes minúsculos, de padrões de chuva. Era um legado vivo, escrito não em universidades, mas na própria experiência de viver e respeitar a terra. Clara interveio, com a voz embargada pela emoção. Minha avó passava as tardes comigo me ensinando isso também, dizendo que o livro da terra é o mais importante, e que a gente precisa saber lê-lo. Helena, com os olhos mareados, disse: Dona Aurora, a senhora é um tesouro nacional, um repositório de sabedoria. Seu conhecimento é valioso demais para ser perdido ou desprezado por qualquer um. É a chave para um desenvolvimento realmente sustentável, que respeita a vida e a memória. É um patrimônio. E o Dr. Omar acrescentou, com um sorriso caloroso: nós da Fundação Ribeiro de Desenvolvimento Sustentável, liderada pela Dro. Helena, queremos fazer uma proposta que acreditamos ser justa. Queremos criar um projeto piloto aqui em Valverde. Um centro de conhecimento ancestral e preservação ambiental, integrado à comunidade. E queremos que a senhora seja a nossa consultora principal, a guardiã do conhecimento. Seu papel será fundamental para guiar todas as decisões, para nos ensinar a caminhar com a terra, não contra ela. Dona Aurora sentiu as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto marcado pelo tempo, mas agora iluminado por uma alegria profunda. Ela, a velha que ninguém ouvia, a senhora das lendas, agora seria a guardiã oficial de Valverde. Clara abraçou a avó, as duas chorando juntas, mas agora de felicidade e alívio. E você, Clara? Helena continuou. Queremos que você trabalhe conosco, documentando todo esse conhecimento com sua avó, digitalizando os cadernos, garantindo que essa sabedoria milenar seja acessível a todos, para as futuras gerações, perpetuando o legado de Valverde. Era a redenção que Dona Aurora nunca pediu, mas que a vida,
com sua justiça tardia, lhe entregava. O projeto da Horizonte Urbano foi embargado definitivamente, e Dr. Afonso foi investigado por negligência grave e suspeita de fraude, perdendo não só o projeto, mas sua reputação e carreira. A notícia se espalhou como um rio caudaloso, saindo das montanhas de Valverde para todo o país. A pequena Valverde se tornou um farol de esperança, um exemplo de como a sabedoria ancestral pode guiar o progresso. Meses depois, o Centro de Conhecimento Ancestral Dona Aurora da Fonte da Sereia foi inaugurado com grande festa. Um prédio singelo, mas acolhedor, construído com materiais da região, em harmonia com a paisagem, bem ao lado da fonte, agora protegida por lei. Dona Aurora, sentada numa cadeira de balanço na varanda do centro, recebia pesquisadores, estudantes e curiosos de todo o país. Com um sorriso sereno, compartilhava suas histórias, suas observações, seu amor incondicional pela terra. Sua cerâmica, antes vendida na feira local, ganhou destaque em exposições nacionais e internacionais, não apenas pela beleza singular, mas pela história de resiliência e vitória que cada peça carregava. Clara, agora formada em etnobotânica, trabalhava incansavelmente ao lado da avó, digitalizando cada anotação, cada desenho, transformando a sabedoria oral em um legado vivo para o mundo. Elas viajavam juntas, compartilhando a experiência de Valverde em congressos e universidades, mostrando que a voz dos mais velhos merece ser ouvida. A Fonte da Sereia, antes ameaçada, tornou-se um símbolo poderoso, não apenas da água pura que brotava da terra, mas da verdade que emerge quando se ouve o coração de um povo e a voz de seus ancestrais. Dr. Afonso Ribeiro, o antigo dono do futuro, agora estava em um cargo administrativo menor, em uma cidade distante, um executivo esquecido. Sua arrogância e desdém haviam custado sua carreira e sua dignidade. Vivia uma vida sem brilho, amargurado, assistindo de longe à ascensão de Dona Aurora, a velha que ele zombara e humilhara, agora uma referência nacional em sustentabilidade e cultura. Em uma de suas raras idas à sua antiga cidade, ele viu uma reportagem na televisão local sobre o sucesso de Valverde e o impacto do trabalho de Dona Aurora. A imagem da velha senhora, radiante, ensinando a um grupo de jovens pesquisadores, fez seu estômago revirar. Ele tinha se recusado a construir com respeito, e agora ela construía um legado que duraria séculos. A maior lição que Dona Aurora ensinou ao mundo foi sobre a sabedoria que reside na terra e nas memórias, foi sobre nunca subestimar quem guarda a história e a alma de um lugar, porque o conhecimento nasce em todo canto, a inteligência não escolhe idade ou posição, e o potencial não se mede pelo brilho de um terno, pelo barulho de uma máquina ou pelo tamanho de uma conta bancária. Mede-se pelo tamanho do legado que se deixa e pela coragem de lutar por ele, mesmo quando o mundo inteiro, com sua pressa e ganância, diz que é impossível.